Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Gustavo, que calor, hein? Olha, tá vindo mais calor aí, hein? Você tá louco, cara. Cara, foi um negócio atípico, né? É um calor desértico. Uhum. Não parece? Aí, de repente, esfria. Esfria. De repente, faz calor de novo. Quer dizer, a saúde... Não, vai pro saco. Não, e pra quem não sabe, nós estamos em Sorocaba, que é uma terra quente mesmo. Uhum. A chuva pula, que é pra chover, não chove. Aí a hora chove demais. Mas, enfim, você tá com uma camiseta de fotografia, isso? O nosso convidado de hoje, ele entende de comunicação, é um baita político, um dos mais habilidosos que eu conheço. E eu queria que você falasse um pouquinho do nosso convidado. Como sempre, né? A gente tem que reduzir as fichas. Porque eu sei, não, a capivara é grande, né? É gigante, é gigante. Olha, vamos falar sobre ele. Ele é natural de São Paulo, casado, escritor, poeta, palestrante, formado em Direito e Processos Gerenciais, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Tem pós em Psicanálise e mestrado em Educação. Ele atua no terceiro setor desde 2000, onde se destaca a Comunidade Solidária, que era um projeto encabeçado pela dona Ruth Cardoso, lembra? Ex-primeira-dama lá do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele é fundador da ONG Rede Amigos da Cultura, que foi exatamente quando eu conheci, foi na Rede Amigos da Cultura, que ela é pioneira na transmissão ao vivo pela internet em 2007, 2008. Ninguém fica falando aí que eu fui pioneiro. Nada. Rede Amigos da Cultura. Escuta, escrevam aí. Anota aí. Na política, ingressou em 2002. Foi assessor parlamentar na Lespe, trabalhou com o senador Cristóvão Buarque e em Sorocaba já assumiu as secretarias de Cidadania, RH e Educação e atualmente é diretor de área no gabinete central do prefeito Rodrigo Manga. Estamos aqui com ninguém menos que Mário Bastos. Tudo bem, Mário? Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Faz tempo que a gente tem amizade, mas nunca teve a oportunidade de estar presente aqui. Mas vamos lá. Já faz tempo que a gente se conhece, Faz, né? Cara, meu cabelo era cinza escuro na época. Então, o meu foi aumentando a O tonalidade. seu era pretinho. Agora ele tá todo galã, com esse gelzinho. Eu ponho para disfarçar, viu? É mais branco que vocês estão pensando. É verdade. Agora com esse cabelo meio enviadado. Anuviado, né? Eu quase Clodovil. Clóvis Bornai. Você lembra do Clóvis Bornai? Clóvis Bornai. Opa! Era Denner e Clóvis Bornai, a grande briga. Ah, é? Nos bailes de fantasia. Eu era criança, mas a memória era boa. Ah, então. Porra. Tinha um outro cara também. Era o Denner. Era Denner, Clóvis Bornai, Clodovil. Tem o outro, não sei o que, Rosa, Mário Rosas. De Mário eu já não sei. Você puxou mais para trás. Mais para trás. Você que vai... Então, Mário, a gente vendo só pelo seu currículo que você é um cara que gosta de lidar com gente, com pessoas. Sempre, cara. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Vem da onde? Lá da infância? Olha, vem de muito longe, né? Eu era pequeno, meu pai era militar, minha mãe também começou, aí depois que se casou virou funcionária pública, e nós saímos de São Paulo, fomos para São Carlos, ali no interior, né? No centro do estado, onde eu comecei a pegar cachorrinho na rua, que estava doente, e levar para casa. Comecei com um bichinho. E aí você vai pegando gosto, depois a gente mudou para Santos, e eu com meus 13, 14 anos eu fui ajudar no externato. Externato, a criança passava o dia e depois ia para casa. E eu ficava dando aula de educação física com os meus 14 anos, jogando bola com a molecada. Mas eu tinha um grande problema, cara, eu me apego muito fácil. Me apego às pessoas. Como eu trabalho no terceiro setor, a gente trabalhou em Guapiara, uma cidade pequena. Perto de Apiaí. Perto de Apiaí. Então, trabalhei em Queluz. A comunidade solidária me levou para vários lugares do Brasil. E aí você vê a carência do ser humano, né? E você quer colaborar, você quer passar para ele uma dignidade. Né? Você efetivamente dá a vara para ele pescar, conforme dizia a doutora Ruth Cardoso, né? E não dá o peixe. Não assistencialismo pelo assistencialismo. Isso, né? Senão vira clientelismo. Né? Isso a gente tem hoje. Nós tivemos lá atrás o Augusto de Franco,
foi na época assessor do Lula, depois ele saiu do governo do PT, um cara fantástico e a gente aprendeu muito com isso. E realmente, e tudo são as pessoas. Né? Se não tiver pessoas assistindo, não dá audiência. Se não tiver pessoas comprando, não gira a economia. Se não tiver, enfim, tudo gira em torno das pessoas. Mas eu vou acima disso, Mário. Eu acho que a vida é compartilhada. Não adianta você estar num palacete espetacular. Se você não tiver o olhar de outras pessoas contemplando aquilo, de nada serve. Olha, eu chamo de pobre menino rico, pobre menina rica. É isso. Você entendeu? Eu conheço muitas pessoas que são abastadas, mas são privadas de viver. Exato. Você entendeu? Não dá para sair na rua, não pode isso, não pode aquilo. Então é o que eu falo, qual é a essência da vida? Exato. É o que eu falo, por exemplo, meu filho, né? Um dos meus filhos, eu sempre tomo café com ele, eu falei assim, depois que eu morrer, o que você vai lembrar de mim? Boa pergunta. Aí parou. Eu falei, eu quero que você lembre desses cafés que a gente toma toda semana. Eu quero que você lembre que eu te abraçava, que eu te beijava, que eu brincava. Não o que eu proporcionei para você ou que eu não proporcionei para você. Exatamente. Não. Entendeu? E sim as atitudes. Exato. Né? Deus me deu um filho autista, que é um anjo que eu tenho, que é a pureza. Né? Enquanto todo mundo queria ganhar presentes no Dia dos Pais, eu queria que meu filho falasse Feliz Dia dos Pais. Nossa. E ele falou. Nossa, você entendeu? Isso é humano, isso é humanidade, isso é humanização. É onde a gente gosta de trabalhar com o ser humano. E é tão bom ajudar os outros, né? É um prazer. Assim. É bom ajudar a como fazer. Sim, com certeza. Você entendeu? Porque certeza. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a carência... Eu lembro, eu fazia um projeto social, a gente tinha a ONG aqui em Sorocaba e uma subsede em Piedade. E lá a gente fazia o sopão cultural. Nós íamos na Praça Central e distribuíamos 300, 400 pratos de sopa por dia. Sim. E o que era o cultural? Era um coral cantando, era um violino tocando. Enquanto se alimentava... Isso. E aí eu oferecendo, vem cá, vamos tomar uma sopa. Aí a pessoa virou para mim, mas eu não sou carente. Falei, é claro que você é carente. Todos nós somos carentes de alguma coisa. De um afeto, de um abraço, de um ombro para ouvir. Não tenho dúvida. Você entendeu? Então, essa é a pegada. Entendi. Não é, eu sou carente porque eu sou pobre. Não. É aquela história. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa e ninguém é tão rico o suficiente que possa receber alguma coisa. Eu já ouvi isso numa pregação, o cara falou assim, olha, eu passei a visitar o mundo, ajudar milhares de pessoas. E a maior mendiga que eu tinha era a minha esposa, que estava em casa porque eu não dava atenção e ela se sentia a mulher mais solitária do mundo. Então, de que adianta, né? Você vai lá, desbrava o mundo e não consegue resolver o problema que está, às vezes, na tua casa. É indo para a política e aquela piadinha bem interessante da cidadezinha do interior, que o cara estava no palanque, não, eu vou administrar a cidade, eu vou fazer, vou acontecer. Aí a mulherzinha lá falou, viu, você não administra nem sua casa, vai administrar a cidade? É isso mesmo. Então... Mas, Mário, deixa eu entender uma coisa. Você que assim, passou por alguns prefeitos aqui, né? E a gente fala de administração diferente. E você com toda essa vontade de ajudar o próximo e tal, e assim, você precisa ser muito habilidoso para mexer com política. Porque o cara te abraça e te apunhala nas costas. Certo. Como que você faz isso? Com esse lado teu que você quer ajudar, quero fazer... Porque não é assim, lá é o tomar lá da cá. Eu vou dar para você um exemplo bem interessante. Quando eu assumi a Secretaria de Educação. Veja, os professores, a rede de ensino, é uma rede muito culta, são pessoas cultas, estudadas, politizadas, né? Então você tem aquele mar de questões, de posições, posicionamentos, e aí chega alguém do governo para administrar. Primeiro, mas você não é pedagogo, você não é isso. Eu sou professor universitário, enfim, eu tinha um passezinho para entrar. Exato. E na época o prefeito me deu essa abertura, eu levei uma equipe. Eu levei um legalista para trabalhar junto comigo, que eu queria trabalhar dentro do que era a lei. Eu levei uma menina que me ajudava no RH, quando eu era secretário de RH. Eu levei um faz-tudo. Esse faz-tudo é o que consertava escola, ia para cima, para baixo. E na época levei o meu vice, que era do RH, foi comigo. E o que eu fiz? Eu chamei comissões de todos os componentes da escola.
comissão de inspetor, comissão de auxiliar de educação, comissão de professor, comissão de diretor, comissão de secretário, junto com o sindicato. Entendi. E colocamos todos à mesa, comissão por comissão, o que vocês precisam. Precisamos disso, daquilo. Porque eles estão no dia a dia. Isso, estão na linha de frente. Falei, vocês é que sabem o que tem que fazer. Aí tinha hora que eu falava, bom, sindicato, isso aqui é com você. Isso aqui é do governo. Isso aqui é de você. Não, mas nós, claro, nós temos que nos envolver todos. Não adianta fácil. Só. Você entendeu? Eu, engenheiro de obra pronta, não. Acho que a gente tem que participar. E com isso, Gustavo e Chuca, foi interessante que passou um tempo o prefeito me chamou. Na época, o prefeito o prefeito Crespo. Tá. Ele falou, o que está acontecendo na educação? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a mídia não reclama, o sindicato está de boa, a oposição não está fazendo tanto barulho. Era para fazer diferente. Você entendeu? E na própria oposição, eu tive muitas conversas com a oposição e ouvia o que eles tinham para dizer. Podia não resolver, mas eu ouvia, eu dava voz. Você entendeu? É importante isso. Sim. Isso é política, né? Você buscar no outro. Né? Não adianta, eu quero saber qual é a solução. Eu, quando eu tive já empresas, tenho empresa até hoje, então é o que eu falo, você me traz 2 alternativas para o problema que você trouxer. Você está lá na linha de frente, eu quero saber. Você não quer saber quem pintou a zebra, você quer o resto da tinta. É isso, para resolver, não é? Eu quero a solução. É isso. Porque o problema, eu vou achar outro problema e outro problema. Agora, no caso, é assim que a gente procura fazer a gestão com as pessoas. Então, pensando em gestão só e não em média, né? Porque esse que é o problema na política, é a média. Por exemplo, eu vou falar a minha opinião sobre o Manga, o nosso prefeito. Acho que está fazendo um exímio trabalho, assim, incansável. Ele é incansável mesmo. E a gente pôs ele aí sentado, Mário. A gente falou, o Chuca ainda falou assim, olha, cara, parece ter um clone seu, né? Caiu uma árvore, você tá não sei o quê. E aí tem aquele negócio de ser popular e ser populista. Sim. E ele é os dois, na minha opinião. Ele é os dois. Né? Ele às vezes não resolve o problema, mas ele olha na tua cara e fala, vamos ver o que a gente faz. Fala aí, assessor. O cara anota. Se você me permite, é o seguinte. No final do primeiro mandato do vereador Rodrigo Manga, eu, na época, convidei ele para jantar, ele e a esposa dele, ali no Sorocaba Parque Hotel, sei fazendo merchan, mas só elucidando, e falei para ele, você vai ser prefeito em Sorocaba. Caramba, no primeiro mandato, onde ele teve 4 mil votos. Isso, no final do primeiro mandato. E ele fala que eu sou uma das primeiras pessoas a incentivarem ele. Falei, você tem um caminho a seguir. Sim. E conversamos sobre esse caminho. É claro, esse caminho foi encurtado em função de algumas situações que houveram na cidade. Sim. Mas aí é extra-campo, né? Extra-campo, a gente não tem nada a ver com isso. E ele efetivamente conseguiu. E o Manga, ele tem um carisma muito grande. E ele tem mesmo. Ele te ouve, ele olha nos olhos da pessoa. Verdade. Ele realmente empurra um carro na marginal com gosto. Verdade. Uma pessoa na rua, ele vai, porque ele viveu muita coisa que nós 3 que estamos nessa mesa não vivemos. Mesmo inclusive combatendo droga, né? Não, ele era um ex-usuário. Por isso, como usuário. Né? Eu, graças ao bom Deus, não tive essa oportunidade, nenhum de nós aqui tivemos. Mas ele teve, ele sabe muita coisa que ele viveu, a gente não viveu. Verdade. Então, eu digo para você, ele tem uma coisa de bom, ele te ouve, ele te acolhe. Isso. E é claro, não dá para resolver todos os problemas. Não tem como, porque assim, ele é uma pessoa tão calorosa que cada munícipe queria ter um Manga para si. Isso, exato. Falou bem. Nunca tinha pensado nisso, verdade. Cada munícipe queria ter um Manga para si, porque para conversar, para resolver, para orar por ele. Porque às vezes a pessoa só quer falar. E a maioria das pessoas só querem falar. Uhum. Eu não concluí a psicanálise, eu estou concluindo, tá, Chuca? não terminei. O meu é pós-graduação com formação em psicanálise. E isso é uma das funções do psicanalista, a ausculta e a observação. Que é difícil. Que é muito difícil. Você não aguenta, você quer falar. Não. Você tem que fazer com que a pessoa traga a solução para o problema dela, porque é ela que sabe o problema, a solução, não você, nem eu. Verdade. Você entendeu? Às vezes ela falando, ela fala, opa, achei. Isso. Então, algumas vezes o prefeito ele consegue, e na maioria, aqui nesse atual governo, a maioria das demandas ele está resolvendo com maestria.
Outras ele está ali trabalhando para conseguir, mas ele tem um planejamento, ele tem um caminho a seguir. Sim. E ele sabe onde ele quer chegar. Eu não sei onde ele quer chegar, mas ele sabe onde ele quer chegar. Você é uma espécie de mentor? Olha, na primeira eleição agora de prefeito, ele me convidou para conversar com ele. E foi interessante, eu aceitei, né? Eu fui conversar com ele e eu aceitei esse desafio. E eu fiquei fora uma semana e voltei. Ele falou, eu falei, Manga, eu fui conversar com seus inimigos. Como assim? Eu fui conversar com seus inimigos que eu quero saber aonde são os seus defeitos. Se eu for perguntar para os seus amigos, eu não vou saber onde está, onde estão os furos. Perfeito isso. Exato. Eu tenho que conversar e bater papo com seus inimigos. Não, Manga isso, Manga aquilo. Opa, Manga, então vamos por esse caminho, vai por aquele caminho. Você entendeu? E ele é uma pessoa extremamente habilidosa. Ele é um comunicador assim fantástico, você entendeu? Tem um pessoal ali em volta dele, conseguiu algumas pessoas que dão apoio para ele. Deu essa blindagem também. Isso. E aí a vida segue, eu estou lá no meu cantinho, trabalhando com o meu secretário na minha secretaria. Teve até uma passagem assim na campanha dele que eu falei, que eu chamei, a gente encontrou com ele e tal, aí eu chamei a Manga, posso dar um conselho para você, se lembra disso? Aí eu falei assim, pô, você está fazendo errado, você está fazendo uma coisa que o Sorocabana não gosta, ficar fazendo vídeo de denúncia, essas coisas assim. E ele ficou me escutando. Agora, se ele seguiu o que eu falei, eu não sei, mas os vídeos ficaram diferentes depois. Então, é o que eu falo para você. Ele é uma pessoa que ele é humilde o suficiente para ouvir. Exato. Em compensação, existem outros políticos, né, que não têm essa... Não, eu sei tudo, eu entendo de tudo um pouco, qualquer coisa eu saio com uma resposta evasiva. Tá bom. O cara é certo, sempre o certo. Não, né? e tudo bem, e tá certo, porque é o jeito dele. Uhum. É o jeito da pessoa. E a gente tem que respeitar o perfil. Porque não adianta, você vai trabalhar com um político, você tem que entender como funciona o perfil dele. Sim. Não adianta você pegar o Manga e colocar ele, um burocrata, de gabinete, ele está louco, ele vai morrer. Exato. Ele é um cara de rua, ele é um cara de sol. Ele brincava, na campanha ninguém me aguenta, porque eu ando 500 quilômetros, eu gasto óleo de sair. E é assim. Ele é assim Eu mesmo. tive uma época que eu trabalhei com ele na saúde, ele pediu para eu trabalhar umas demandas na saúde. Eu tinha uma linha de celular do lado da minha cama só para ele. E era 24 horas ligado. Porque ele está ligado. Ele está ligado, exato. Mário, vai, faz isso, vai em tal lugar, veja isso, veja aquilo. Você entendeu? Então é interessante essa aproximação que ele tem com a população. Claro, como tudo, tem as suas vantagens e suas desvantagens. Sim. Mas aí quem tem que avaliar isso é ele. O Dr. Cláudio falou isso, né? O secretário de saúde falou isso. Meu celular fica ligado para o Manga o tempo todo. E ele me liga a hora que for. Para o secretário de saúde deve ligar mesmo. Ele liga a hora saúde, que for. educação não tem saída, né? Que barato, mano. Mas é interessante porque são os bastidores. Mas como que você faz, por exemplo, para você ter uma aprovação com vereadores? Porque nós estamos falando aí de 20 vereadores, que depois vai passar para 25, correto? Sim. E os 20 vereadores, assim, né, alguns sonham em ser prefeito como no lugar do Manga. Vamos lá, né? Não estamos falando nem da esquerda, da canhota ali, das duas moças ali que moças eu fui legal com a Yara Bernardi, mas tipo assim, duas mulheres que temos lá. Eu tenho uma passagem com a Yara tão interessante. Conta. Muito legal. Conta. Foi feita uma homenagem na Câmara do Conselho Municipal de Educação, junto com a Yara, e eu como secretário tinha que estar presente, homenagear os professores mais antigos. E na hora, ela desceu na tribuna, ela me deixou lá em cima e desceu. Ela e eu, na época, o presidente, o Alexandre, também, eu mando um abraço para o Alexandre Simões, pessoa bacana. E ela parabenizando, abraçando, e eu lá de cima, dando tchauzinho para todo mundo. Aí no final eu desci assim e falei, Yara, você não me chamou para acompanhar aqui? Não, mas o protocolo, veja bem. Eu falei, não tem problema. Peguei e dei um beijo na testa dela, cara. Sério? Eu falei, não faz mais isso. Você magoou meu coração. E você acha que a esquerda nunca teve força no nosso município, de verdade? Veja, eu vou falar diferente. Sorocaba não tem, até hoje, um perfil de esquerda. De esquerda. Né? O perfil de sorocabano não é esquerda. Por que você acha que ele colocou o Cláudio Sorocaba, um dos
assim, de votação, acho que o pior de votação dos 20 lá. E por que ele colocou o Cláudio Sorocabão? Porque talvez ele não volte como vereador? Olha, eu falo para você, eu conheço o Cláudio antes dele ser vereador. Sim. Uma pessoa batalhadora. Não, eu gosto dele. Sabe, uma pessoa batalhadora, uma pessoa humilde, mas muito inteligente. Não. Muito inteligente, muito inteligente. Então, não se engane do jeito dele falar. Não vamos subestimar o valor que esse homem... E tem outras pessoas lá. Eu brinco, o João Donizete foi meu aluno na faculdade, ele fez pós-graduação comigo. Eu tenho algumas pessoas lá que a gente conhece. Mas ali na Câmara é muito seleto, né? É uma junção ali de várias pessoas, várias tendências. É interessante. É interessante essa heterogeneidade, assim. Sim. Mas a gente sabe, como toda eleição, tem alguns que são reeleitos. Sim. Existem vereadores de um mandato só e vão entrar novos vereadores. Isso é de prática, normal. Isso é histórico. Um pouco mais, um pouco menos, troca metade, 40%, 55%, enfim. Sim. Mas é o que vai acontecer. Sim. Tem uns que já estão recrudescidos. Lembra, a eleição passada, quem diria que o Martinez, Marinho Martins, essa turma ia ficar de... Marinho Martins estava no meu partido. Foi uma decepção. Fazia uma conta de 2.000 votos para ele, teve 800. Então, e a gente nunca sabe o que acontece. Sim. Porque nós estamos na mão do povo. Do povo. E aí depende de como caminha a humanidade, é que você vai montar a sua estratégia política. Uhum. Isso é muito interessante. Esse é um dos ganhos de você trabalhar com as pessoas. Uhum. Né? Por trás do... É o que eu falo, por trás do dominador tem aquela pessoa que adora ser dominada. Só que você tem que saber dominar aquela pessoa. Exato. Sem que ela sinta que ela está sendo dominada. Atrás de todo egocentrista tem uma pessoa carente. Verdade. Né? Então, você traz a pessoa para você. Né? Eu fiz isso voltando. Teve uma demanda onde eu estava na educação e a vereadora Yara trouxe o pessoal da UFSCar, trouxe toda uma comitiva, porque eles queriam um prédio para exercer um trabalho qualquer, que eu não lembro no momento. E ela começou falando que esse governo e tal, não sei o quê. Eu falei, Yara, eu cedo o prédio. Ela, cedo. Só tem uma coisa, eu preciso de um plano de trabalho que vocês vão fazer com o prédio. Exato. Estou esperando até hoje, mas tudo bem. Entendi. Então ela reivindicou algo que na hora que ela estava esperando um não, Isso, um debate. Um embate. E não teve. Daí você não está aqui, ó. Está aqui, só me mostra um projeto para eu poder, né, juridicamente. Você quer ver, olha, na época do Crespo, das eleições do Crespo, aquele bora trabalhar era uma coisa que eu treinei ele para fazer. Sério? Na hora que ele se sentisse acuado, sem resposta, Marcelo, bora trabalhar. E quebrava. Quebrava, é verdade. Você entendeu? Porque quando não tem reação, o que você vai fazer? Exato. Você xinga alguém, você é intransigente, você vai... E a pessoa não dá. Então, cara, você sabe que o Crespo, eu acho um dos uma pessoa inteligentíssima. Um dos grandes pecados, porque eu o admirava, né? O admiro, pela disposição de trabalho também, pela firmeza. Ele tem uma história aí que tem que ser respeitada. Veja, ele se eu não me engano, ele é formado em Direito, em Engenharia, mas se tivesse um assunto na área de Medicina para ser discutido amanhã à tarde, ele estudava à noite inteira. Se preparava, exatamente. Se preparava e com ganho de causa. Quando ele era vereador, eu sei que os outros vereadores aí nem debata com o Crespo que vai perder. É uma pessoa fantástica, é um cara de debate, é um cara inteligente, é uma pessoa que se preparava para isso. Mas então, eu nunca entendi assim, por que ele caiu. Eu nunca entendi assim, a lógica, assim, porque assim, óbvio, teve o problema com a Jaqueline, que foi noticiado e tal, mas aí até aquela discussão e caiu o Crespo, eu achei... Olha, eu acho que dentro de um contexto político, você tem várias tendências, né? Tem vários interesses, e eu não tenho o alcance para te dar uma resposta o porquê ele caiu. Né? Primeiro porque eu saí antes, um tempo antes, né? Uma pessoa que eu falo, estimo muito o Crespo. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com ele um outro dia rapidamente, não tive o tempo, mas aqui eu vou aproveitar e vou até agradecê-lo por tudo que ele fez por mim,
dentro do governo dele. Sim. Tá? Porque eu cresci muito como pessoa, cresci muito como ser humano e só tenho a agradecer até a exoneração que ele me deu. Uhum. Né? Teve um processo administrativo que acabou não dando em nada, né? Então se não deu em nada porque não tinha que dar. Sim. Né? Mas eu agradeço muito ele. Mas é assim, Luiz, são tendências, são políticas, são aqueles bastidores. Mas ele ia para o combate. Não, ele era combatente. Não, eu falei com o Eloy na época, que era o assessor de imprensa. É o secretário de Educação. Secretário de Comunicação. De Comunicação. Aí eu virei para o Eloy e falei, Eloy, mas pô, chama ele para não sei o quê, falava não sei o quê. Ele falava assim, Gustavo, o termo dele o Crespo é impautável. Você pauta ele vai lá e fala outra coisa, porque ele fala com o estômago. E vai e fala mesmo, e daquele jeito. E na política nem sempre funciona. Eu tenho pouco para falar do Crespo, porque eu tenho até por ética de preservar, porque eu tenho boas relações com o Crespo, não tenho o que falar dele, tenho ótimas relações com o meu atual prefeito. Claro. Eu me dou bem com todo. Outro dia encontrei o Vanderlei Diogo, os ex-vereadores, tem ex-vereador que me chama de secretário até hoje. Pô, você foi meu secretário. Mas por quê? Por exemplo, o Vanderlei Diogo. Eu tratava bem o rapaz da guarita da prefeitura. Entendi. Robinho. E o Robinho não sabia, era filho do Vanderlei Diogo. Você entendeu? Então, a maneira com que você trata as pessoas, você quer agradar um pai? Trata bem o filho. Trata bem o sabia. Filho. Não, e você nem sabia, você não fazia para fazer média. Eu sabia, não fazia média, eu sou assim. Vamos falar de política, mas no macro agora. Tá bom? Vamos falar da esquerda, da direita, de como esse movimento, como que você vê essa polarização que aconteceu no nosso país e fez o brasileiro discutir política. Coisa que não aconteceu nunca na história, e isso eu acho fantástico. Perfeito. Então a gente vai, mas volta rapidinho, não sai daí. Nos últimos anos, os índices de roubos e furtos em imóveis cresceram muito e, por isso, a preocupação com segurança está aumentando. Neste cenário, surge a Prodetec, especialista em segurança eletrônica, terceirização de serviços e segurança privada. O sistema de segurança eletrônica da Prodetec é composto por alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica e controle de acesso, monitorados 24 horas pelo nosso Centro de Comando Operacional. Em caso de tentativa de violação do sistema de segurança, as ocorrências são recepcionadas e enviadas para atendimento pelas equipes táticas de pronta resposta em apoio à Polícia Civil e Militar. Na segurança privada e na terceirização de serviços, atendemos aos setores públicos e privados, executando vigilância patrimonial, segurança em eventos, escolta armada e segurança pessoal, bem como portaria, recepção, zeladoria, limpeza e manutenção. Para proteger sua família e patrimônio, conte com a Prodetec. Segurança ao seu alcance. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, estamos aqui com o Mário Bastos, falando sobre política. Mas antes de você entrar na política de novo, Gustavo, eu queria falar sobre a Rede Amigos da Cultura. Era uma ONG que você fazia os vídeos, né? Isso, gente. Essa ONG ela começou nos anos 2000 em Guapiara,
né? Tanto que a razão social era Guapiara Novo Milênio. E lá nós trabalhávamos com assistencialismo, cultura, assistencialismo e cultura, basicamente. E quando eu vim para Sorocaba, que foi detectado o autismo do meu filho, eu precisei transferir a ONG para cá. Né? Ele tinha 2 anos e meio, e aí nós transferimos para cá. Aí eu trabalhei com cultura, com comunicação. Aí eu comecei com aquela história de rádio na internet. Você promoveu o Doug, que é de Fritura, e vários, né? Eu fui o Doug na época, ele me convidou para a Rádio Fritura, não conseguiu me fritar, né? Porque a temática dele era naquela linha do Pânico, do a linha do Pânico, isso. Então ele... Na linha antiga do Pânico, não é agora. Agora eles discutem a versão político. 1.0. Quando tinha o Bola, tinha todos esses caras aí. Aí o que acontece? Ele me convidou para uma entrevista. Dali, um dia, eu acabei pegando ele, uma pessoa até que você conseguia fazer amizade com ele e tal, sim. Jeitão sarcástico. E um dia ele me convidou para ir lá, para eu fazer um programa e tal. Aí eu cheguei lá, ele sentadinho numa caixa de som assim, quebrei, tô com dificuldade e tal. Aí o coração, falei, então tá, vamos abraçar. Aí eu montei a Rede Amigos da Cultura e coloquei o programa Fritura na programação da rádio. Então eu estava falando com o Chuca, nós tivemos radionovela, cara. Radionovela, vocês fizeram fizemos radionovela com os artistas aqui de Sorocaba. Eu lembro só de um nome, que é o Dado, é um cara fantástico, espero que esteja vivo até hoje, mas ele, um grupo, e fizemos radionovela, fiz o jornal da Rede Amigos da Cultura com o Cláudio Dias Batista, com o Delosso, o Vecina, filho do Delosso, o Vecina, Luciana Meira. Então a gente abriu, assim, fiz programa de tradições gaúchas. Que legal. Você deu vez e voz para quem não tem. Para quem não tem. E o que mais eu fiz, eu brinquei, que teve uma emissora alguns anos atrás que falou que foi a primeira vez que fez transmissões ao vivo, via internet. Cara, eu já tinha feito transmissão da LSB em São José dos Campos. Rinaldo, você me testemunha. Rinaldo, treinador de basquete. Isso. Fiz transmissão em São José dos Campos, Bauru, Franca. Cara, levava antena lá e a equipe junto com o time de basquete. Barulho de ginásio. E com a antena lá para pegar. Então nós somos os primeiros a transmitir via internet. 2008, 2009, cara. Isso tem muito tempo. E é isso. Nós abrimos culturalmente. Tinha programa de humor? Tinha. Mas também tinha programa das mulheres. Eu lembro, era bem organizado, bem bacana. Quando eu entrei lá, eu falei... Cara, isso aqui tem uma cara, porque assim, eu sou diretor dos canais comunitários do Estado de São Paulo, fui muito tempo, da BCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários, então a gente estava acostumado a montar emissoras, né? E aí a hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, tem uma cara de TV comunitária aqui, disso, aquilo, mas era uma, assim, e era uma iniciativa tua. Minha. Louco, uma gestão minha. Muito louco. Minha e da minha família, né? Tenho que agradecer minha ex-mulher também, que na época ajudava muito, alguns poucos, mas parceiros fiéis também com a gente. E ali a gente empregava algumas pessoas. Que legal. Eu tenho, por exemplo, eu posso falar de carteira. André Fazano passou por mim, Larissa Vasconcelos passou. Eu tive o Cordeiro, que é assessor do LIP. Como é que é o nome dele? Qual? Aquele grandão, é Cordeiro, o sobrenome é o filho do Black Sheep, filho do Claudião, que hoje é assessor do LIP, começou também na Rede Amigos da Cultura, lá na 103, Alexandre Assaf. Teve um pessoal bacana e alguns começaram comigo. Começaram e dali foi. E dali enveredaram. Cibele Freitas não começou comigo, que ela já era... Mas, Cibele é espetacular. Não, fantástica. A Cibele, eu fiz homenagem para ela na Câmara no dia do meu recebimento do título de cidadão sorocabano, que eu falei que ela era mais homem do que muito homem que eu conhecia. E é verdade. E até hoje temos uma amizade muito grande. Quero mandar um beijão para ela, para o Nicolas também, filhote dela, um menino fantástico. E aí a gente fez essa abertura. Meu amigo Carlinhos. Nossa, Carlinhos. Passou tanta gente ali, cara. E eu fico muito feliz, muito feliz com isso. E aí depois fui dar aula na faculdade, aí a gente começa a pegar também... Chama de professor, eu olho, né? Porque eu não sei, nem lembro, às vezes não lembro, me chamou de professor, a gente olha, né? Mas foi fantástico. O trabalho na Rede Amigos da Cultura foi muito bom. E eu fiquei à frente até 2021, 2020. Foram 20 anos. E a questão jurídica era uma associação? Uma associação. Olha só. Sem fins lucrativos. Você vê como é que é, né? Quem quer fazer, faz mesmo. Exatamente. Né?
Tem gente que fica reclamando, é aquilo que você falou, precisa da vara para pescar esse assistencialismo. E aí eu vou falar da política, que a esquerda gosta muito de implementar, que é o seguinte, vamos dar bolsa. Eu falo, viu, você tem que ensinar, gerar, porque assim, você dá dignidade para o caboclo. Não é isso? Bom, só para terminar falando a gente estava falando da Rede Amigos da Cultura, e é interessante, cara, porque muitas pessoas tentavam pegar carona com a gente ali. Sim. E a gente dava carona. Isso. Dava carona porque, viu, era para todos. Isso, A gente não era segmentado. Exato. Você entendeu? Essa segmentação não existia. E agora parece que o governo vai implantar uma bolsa para a pessoa estudar, né? Fazer o colegial, fazer lá o ensino médio. Sério? Vocês estão sabendo disso? Não. Parece que agora a pessoa vai receber para estudar. Sério isso? Pois é. Sem comentários. Caraca, deu um nó na minha cabeça, fez pum, sabe assim? Para você ter uma ideia, na época que eu trabalhei na Comunidade Solidária, Comunidade Solidária eu trabalhei na Comunidade que Faz. Sim. Então, eu era um agente transformador, eu fui um dos primeiros no Marco Legal das OCIPs, em 2002, e levava para a cidade esse programa, a garganta está seca, aonde eu fui numa cidade, era contrapartida, você recebia o programa em contrapartida. Ficava 35 dias, implantava uma OCIP e dava o poder para as pessoas pensarem. Uhum. E foi interessante que numa das cidades, no último dia, foi festinha. Eu morei na cidade, eu não podia sair de lá. Fiquei 35 dias na cidade para implantar tudo, peguei amizade com todo mundo e tal. No dia da festinha, eu ia ficar o final de semana e veio o pessoal do prefeito, o senhor vai embora amanhã já, né? Eu falei, vou. Porque senão já está bastante aqui. Quer dizer, Você estava incomodando. eu estava incomodando. Eu não. O que eu fiz e a população acordou. Nossa. Quer dizer, o fato de abrir os olhos, né? Fazer pensar. Tirar as escamas dos olhos, vamos lá. Uhum. Você entendeu? Tirar a escama dos olhos. A maioria das pessoas não quer, Gustavo, não querem. Com certeza. Se você municia a população com informação, ela questiona. Se você dá educação e saúde para a população, eu acredito que muita gente não seria reeleita e muito menos eleita hoje em dia. É isso. Falou a verdade. Tá? Não seria. Verdade. Porque se você der isso, você está dando poder para quem efetivamente... Porque o poder emana do povo. Exato. Uhum. É cláusula pétrea. Exatamente. Está lá na Constituição. Seu Chuca, o senhor quer fazer alguma pergunta? Não, pode fazer. Não. Você então. quer fazer sua política. Eu sei que você quer fazer. Eu gosto de política. Eu gosto de conversar com quem tem A de gente política. já tem 40 minutos de programa. Então já. vamos lá, vamos para a última pergunta então. Olha, a gente está falando de polarização da esquerda hoje, que assim, configurou um cenário nebuloso. Por quê? Porque nós temos um presidente de esquerda, um Senado conservador e um Congresso conservador na sua maioria, os que não se vendem. Então, os que se vendem, né? Então, mas vamos acreditar ali, vamos ser puritano, vamos ser poliana, vamos acreditar num mundo fantástico e tal. É complicado isso? É ingovernável? Olha, eu acho que não existe ingovernabilidade. Tá. Tem como se governar. Mas você tem que fazer as suas alianças, né? É que eu sou pequeno perto de um cenário nacional para estar opinando, para estar comentando alguma coisa, mas você vê que antigamente não existia oposição e situação. Isso. De uma hora para outra vestiram e virou direita e esquerda. Só que muito nas pontas, um radicalismo muito grande. Eu, Mário, sou contra qualquer tipo de radicalismo. A extrema-direita e a extrema Não leva esquerda. a lugar nenhum, eu Sim. acredito. Só leva para voltar no ponto zero. Sim. Né? Você vai virando, você vai chegar no mesmo ponto. Aí você precisa. E onde está o crescimento da política? Na conversa, no diálogo, no consenso e nas boas relações. Onde um Milei, pelo pouco que a gente conhece, ia fazer 500 mil coisas, agora ele vai fazer um pouco menos. Sim. Porque agora ele está no poder. E daqui a pouco ele vai fazer um pouco menos, porque ele vai entender como esse poder funciona. Exato. Uma coisa é o discurso do candidato. No momento da liturgia do cargo e todas as suas demandas, você tem que mudar. Você tem que dialogar. Não tem saída. Sabe onde está o poder? Ah. No silêncio.
e não nos brados. Entendi. Você entendeu? Eles bradam muito, mas é o silêncio que é o grande poder. O poder ele é silencioso. Né? Você tem pessoas assim fantásticas, articuladoras, que a gente nem lembra. Sim. Eles passaram pela história, mas foram eles que mudaram muita coisa. E às vezes nem aparece muito. Não aparece, mas eles realmente não aparecem. Eles ficam assim, na sombra. Hoje, assim, se você fizer um raio-x mesmo, você vai falar de alguns caras que articulam e não aparece. Michel Temer, Kassab, esses caras mandam no país. Se você está pensando que esses caras estão à sombra, cadê esses caras? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Eles têm cargo? Às vezes não têm. Só que eles comandam o país. Porque, às vezes, por exemplo, o cara é líder do Centrão. Cara, é onde a balança pesa. E você não fala dos caras. E aí, mas na hora que a coisa fede, você pode ver. Aparece o Kassab dando uma entrevista, aparece o Michel Temer dando uma entrevista. Eu estou errado nisso? Olha, eu acredito que você esteja certo no seu ponto de vista. Sim. Eu volto a falar, o poder ele é silencioso. Sim. Eu fico nessa frase. Essa frase. Tá certo, tá certo. Nota de 0 a 10 do governo Manga, vai. Olha, 10 é perfeição. Tá. Né? Eu acredito que a perfeição não exista entre os homens. Sim. Mas ali é uma nota muito alta, porque ele está fazendo coisas por pessoas que não eram vistas, não eram lembradas. Eu, por exemplo, comecei com o secretário do Gabinete Central, que foi para o governo, o secretário de governo voltou para o Gabinete Central, no programa Humanização. E ali a gente trabalhava com os PSRs, as pessoas em situação de rua. E eu não vi nenhum governo fazer isso. E às vezes o prefeito ia às madrugadas com a gente. Isso diz muito. Sabe, e ali, nas ruas, você não vê, além das pessoas de dependência química, você vê famílias que não têm condição de pagar aluguel. Não. E eles, pai, mãe e 2 filhos deitados no chão, porque eles não têm onde morar. Eles não têm como pagar um aluguel. E eles estão envergonhados de estar ali. Tinha uma época, quando eu trabalhava na igreja, ainda lá atrás, a gente servia sopa. As pessoas, não, obrigado, não quero. De vergonha de mostrar os rostos. Você entendeu? E isso o governo Manga está trabalhando. Está trabalhando, está olhando, está focando muito mais nas pessoas com esse tipo de carência. Então, eu dou valor para isso. Eu, Mário, dou valor para isso. Então, minha nota para ele é uma nota 8,5, 8,9. 8,9, é professor mesmo. 10? 10 eu acredito que seja a perfeição. Para mim, tá perfeição certo. Só Deus mesmo. Mário, te agradecer. Você sabe que faz tempo que a gente quer bater esse papo com você, porque assim, são pessoas como você que o nosso município precisa, porque que tem esse olhar para o próximo, porque é muito além de fazer política. É muito além de fazer política. É o que você faz, porque você já fazia quando você não tinha cargo nenhum. Posso te contar uma historinha rapidinha? Vamos lá. Eu estava eu, minha esposa e um casal jantando, e um amigo meu tinha uma loja de roupa masculina, e eu estava com a camiseta da loja dele, e era um anjinho de auréola, mas debaixo da túnica, assim, meio excitadinho. Tá. O cara gostou da camiseta. Ele falou, puta, camiseta bonita e tal. Eu falei, você quer a camiseta? Tó, dei para ele. Ele, pô, que legal, ele vestiu, ele falou, mas e você? Eu falei, não sei. Então pega a minha camiseta para você. Que legal. Então, é fazer sem esperar. Sem esperar. É você, olha, eu vou. E uma outra história rapidíssima também, eu sei que o tempo está estourando, Ju. Isso, antes de você contar essa história, eu vou falar que o Gustavo faz isso. Faço também. O Gustavo faz isso. O Gustavo, eu já vi que tirar a camiseta dele para dar para uma pessoa na rua. E outra história, eu era menino, aliás, era jovenzinho, já adolescente, e em Santos a gente chamava o ladrãozinho de pivete. É isso. E o pivete veio com o canivetinho lá, tal, dá o dinheiro, dá o relógio, e aí o cara falou, Mário? Aí que eu fui olhar, que até então naquele estresse, né? Claro. Falei, pô, eu tô cadastrado, né? Com vítima. Aí ele, Mário, aí eu olhei para ele, ele tinha estudado comigo no primário. Agora imagina se eu tivesse feito mal para esse menino lá no primário, numa condição adversa. Exatamente.
Exato. Aí falou para mim, vai embora, vaza. Pode sair. Você entendeu? Então eu dou valor. Eu não desacredito de nada nem de ninguém. Meu outro dia furou o pneu do carro ali do clube de campo, um trânsito do caramba, precisava ir para a faculdade, parou um motociclista e um cara, eu falei, pronto. O cara tirou o capacete, professor, quer ajuda? Você foi plantando ao longo da vida, né? Ao longo da minha vida, essa é a verdade. Faço bem sem olhar a quem, porque você não sabe o dia de amanhã. E ser um agricultor é melhor do que ser um caçador. Não tenha dúvida. Muito bom. Entendeu? Vamos ser agricultores e não caçadores. É isso aí. Eu quero falar agora do estúdio Charline Cassilo. Você quer fazer pilates ou musculação? Lá é como você tivesse um personal trainer. Porque, na verdade, você tem horário marcado, tanto de chegada quanto de saída. Você vai, assim, no máximo 4 pessoas com um professor. Não é um professor cuidando de 30, 40 alunos, não é assim. Então ele corrige o teu posicionamento se você tem resultados efetivos. Fica no Jardim São Carlos. Procura lá, Estúdio Charline Cassilo, tá bom? Eu assino embaixo. Luz Restaurante, comi esses dias lá, cara, o almoço executivo é espetacular. Vou falar uma coisa para vocês. Inaugurou agora, faz 3, 4 meses. Sim, tudo novinho. Você foi lá, né? Maravilhoso. A gente terminou uma gravação. Vou mostrar as fotos para vocês aí. Olha, dá uma olhada aí, cara. Você escolhe o prato. Cara, eu comi um nhoque diferente. Um nhoque que vem com ovo em cima e uma farinha, cara, espetacular. Eu não sei. É tudo criativo. É pratos todos assinados por chefe. E é muito bom, muito gostoso. E final de semana lá, aí vem. Banda, só mulher bonita, vai lá, tá solteiro aí? Tá perigo? Vai lá que você só vai ver gente bonita. Qualquer hora eu vou estar tocando lá também. Você vai tocar lá? Boa, se Deus quiser. E se você quiser fazer a sua reserva, 15 988 16 47 82. E eu quero falar também, você, por exemplo, teu filho, você não sabe, ele é muito quieto, calado, ele tem dificuldade de prestar atenção, às vezes ele tem TDAH. E tem cura, tem tratamento. Não é que tem cura, tem tratamento pro resto da vida. E ele vai ter uma vantagem sobre todos. Sabe o que é? O hiperfoco. É verdade. Procura a Marisa Scarlett no telefone 99106-7500 e faça a sua avaliação. São 6 sessões. Ela já dá o diagnóstico lá. Prodetec. Conhece a Prodetec? Claro que eu conheço. Se você tiver sua empresa aí, se você tiver seu estabelecimento, você quer proteger ele melhor, você contrata a Prodetec, que eles não só instalam lá o alarme, a câmera, como eles monitoram. E aí acontece alguma coisa no seu estabelecimento, eles vão saber e aí eles vão lá para te acolher ou mandar a polícia para você. Então é monitorado. Monitorado 24 horas. E vou te falar, o plano mensal. Agora, vai, para você fechar no quiz aí e não chorar. 199. 199, eles colocam todo o kit, Wi-Fi, negócio high-tech, na palma da tua mão, você vê a tua empresa. Vou te falar, quanto vale a vida da sua família? Não tem preço. Quanto vale o patrimônio da tua empresa? Prodetec. Tá bom? Falamos de todos? Tradição Urbana. Vai, Tradição Urbana é o senhor que fala. Então, Tradição Urbana do meu amigo Zezinho. E, cara, é um restaurante que é difícil até de falar, né? Porque a gente fala e pensa, você está falando mentira. Não, é maravilhoso lá. A comida é maravilhosa porque ela é feita por um chefe de cozinha, que é o dono do restaurante. Um lugar agradável, sexta e sábado tem música ao vivo lá com o Márcio Oliver, música romântica. Pede o risoto de camarão lá, depois você me agradece. O abadejo Bella Manieri. Mignon exótico. Mignon exótico. A gente já sabe os pratos todos lá. É o mignon erótico. Mas é sensacional. Mas o carro-chefe são as batatas recheadas. Nossa, eu amo aquela batata. Eu vou te falar, é bom. Tem gente que vai lá só para comer a batata. Eu, por exemplo. Exatamente. Bom, é isso, gente. Então, pode encerrar. Marião, Deus te abençoe. Obrigado. Tamo junto sempre. Sempre que quiser, a gente está aqui com vocês. Olha, foi pouco tempo. A gente queria falar muito mais. Aliás, está sendo pequeno os tempos, né? Que a gente tem que cumprir um... Já sugeri para você aumentar a bancada. Pois é. Gente, muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E deixa um like lá para dizer que você realmente gostou da entrevista e tem outras entrevistas maravilhosas no canal. Então, obrigado, Gustavo. Mário, obrigado. E até o próximo Quiz Podcast.